Vamos lá então, gravando um vídeo aqui da Indepac, assistente legislativo. Indepac, vamos falar primeiro isso, é uma banca que não consigo achar muita prova dela. Talvez vocês que estejam fazendo o concurso público dela também não estejam conseguindo, né? E as provas mais recentes que eu consegui foram duas provas de 2022, uma de assistente legislativo e uma outra de assistente administrativo de 2022 também. Então hoje eu vou gravar essa, depois eu vou gravar outra, tá? Vou gravar a parte de língua portuguesa, tá? Vamos começar corrigindo então vamos corrigir a parte de português. Eu queria já dizer o seguinte, eu vou rolando aqui enquanto eu falo, a questão número 1 ela foi anulada, então não adianta eu ler esse textão, que a única de interpretação de texto que tem é a questão número 1. Então, ó, é só você dar pausa aí para você ver o tipo de texto, para você ver como que ele trabalha a interpretação de texto, tá? E não vou me alongar nela porque ela foi anulada, então não tem serventia, mas tem aqui o exemplo, o modelo para vocês verem. Então vamos para a questão número 2. Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo, né? Sinônimo, palavra semelhante, parecido, significado próximo, para a palavra pilham. Então ele quer um sinônimo para a palavra pilham, que está presente no segundo parágrafo, considerando o contexto. Ele fala aqui para você considerar o contexto. Então tem duas maneiras de você responder essa questão. A primeira é ter um bom vocabulário e conhecer a palavra pilham, do verbo pilhar, né? Eu conheço, acho que muita gente conhece. Ou então você ir para o contexto, tá? Vamos imaginar então que a gente não conhece e vai lá para o contexto. Tá aqui no segundo parágrafo, né? Deixa eu ver se estou no segundo parágrafo. Segundo parágrafo. Vamos começar aqui, ó. Que eu já vi que ela tá para baixo aqui, ó. Bandidos que, sem nenhum glamour hollywoodiano, até hoje pilham centenas de embarcações pela costa brasileira. Ó, bandidos que, sem nenhum glamour hollywoodiano, pilham centenas de embarcações. O que um bandido faz? Via de regra ele rouba, né? Ele comete um crime, né? E qual dessas palavras aqui você aproxima? Surpreendem, de certa forma até sim, mas vamos achar uma melhor. Irritam também, organizam não, saqueiam não. Saqueiam representa muito mais um ato de banditismo. Saquear, né? Ir ali pegar coisa que não é sua. Então é uma questão tranquila. Vamos marcar aqui letra D, saquear, tá? Vamos aqui para a questão número 3. Assinale a alternativa que aponta a correta revisão dos 3 primeiros parágrafos do texto. No trecho, esse do cargueiro vazio e a deriva pela Baía de Guanabara, reticências. A crase está incorretamente empregada? A crase está incorretamente empregada? Ó, a crase, não sei apagar isso, não posso errar. Ó. A crase, que é a deriva, ela está correta, porque ela é uma locução adjetiva e essas locuções adjetivas femininas, elas recebem o acento grave, ou a crase, tá? Então, a questão até aqui ela está correta, aí no comando dela fala que ela está incorreta, ou seja, então a questão está errada, tá? B, no trecho, tá, que sei eu de Odisseias Marítimas? Ponto de interrogação. Aí é o comando da questão, há um erro de ortografia, pois o correto seria marítimas. Não. Ó, que dilema. Ela está correta. Só que a afirmação fala que está incorreta e dá o marítimas com o T mudo, e que está errado. O correto é do jeito que está escrito, ou seja, a questão está correta, porém o seu comando diz que ela está incorreta, né? E, portanto, a questão fica incorreta. C. No trecho, a missão mais olha, vamos ler do jeito certinho, audaciosa, porque quando você tem um S entre duas vogais, ele tem som de Z, tá? A missão mais audaciosa que encaro é pegar uma barca. Aí ele fala, há um erro de ortografia, pois o correto seria audaciosa. Pronto, temos o gabarito, ó. Então, o único lugar que a palavra grifada está errada é o gabarito. Por quê? Porque ela está errada e no comando ele fala o jeito certo.
entendeu? Então ela tem ali um pouquinho, ela é um pouquinho capciosa. Se você olha assim de cara aqui, ó, você pode errar, né? Se você não ficar atento, você erra. Você fala, não, ó, tá escrito errado aqui, ó. Mas exatamente, está escrito errado, mas o comando fala que está errado e aponta o certo, tá? Na D, ele fala aqui, ó, de sobretudo, né? Esse sobretudo, tudo junto, ele tem um significado próximo de principalmente, né? Sobretudo é mais ou menos como um principalmente. E aí ele fala, o correto seria sobretudo. Não, aí você tem uma preposição aqui, ó, que aí já é tem outro significado, que não é o significado de principalmente. Então não é o gabarito. Então o gabarito é a letra C. 4. A letra 4 fala aqui, ó, assinale a alternativa em que a palavra destacada pertença à mesma classe de palavras do destaque abaixo. Gigantesco e mal planejado, literalmente adernou logo que bateu um ventinho. O que ele está querendo aqui? Classes gramaticais. Temos 10 classes gramaticais e ele quer uma que tenha a mesma classe gramatical que logo, tá? Então vamos lá. Vamos começar de trás para frente, né? Por que será que eu comecei de trás para frente? Pensa aí. Como cantaria Zé Ramalho, somos transatlânticos falidos em pleno mar. Aqui nós temos o que? Nós temos um verbo. Logo é um verbo? A não ser que você está falando do verbo logar, né? De logar o computador. Não, não é eu logo, tu logas, não é isso. Então não é um verbo. Vamos aqui para B, que são as mais fáceis de eliminar. E aí nós fica sempre assim, né? Fica entre duas, quase sempre assim. O capitão passou um dia preso. Um dia ó, é um substantivo, tá? É, o substantivo nomeia coisas, seres. Logo que bateu logo tá nomeando alguma coisa, algum ser? Não tá? Então ele não é um substantivo. Então você ficou aqui entre a C e a A, que é sem, né? Que é uma preposição. E o quase, que é um advérbio. Deu tempo de quase, é um advérbio de intensidade, quase, né? Se refere a um tanto, né? Um pouco, muito, quase. Ele é um advérbio. E logo, olha aqui, vamos trocar o logo por uma palavra que cabe um advérbio, vamos ver se dá certo. Gigantesco e mal planejado, literalmente adernou no momento que bateu um ventinho. Esse logo aqui, você troca ele pelo no momento. No momento é um advérbio de tempo, né? Naquele momento não é um advérbio. Um é de intensidade, o outro é de tempo, mas ambos são advérbios. Ele quer, no comando da questão, olha lá, que pertença à mesma classe de palavras, tá? Então é a letra A, quase é um advérbio, assim como logo que é um advérbio. Vamos para a questão número 5. A questão número 5 é boa, né? Pausa e tenta fazer aí. Vamos ver o que você fala. Fez? Então vamos lá. Considere as frases abaixo. Pouco falaram o professor e os alunos. Está errado? Não, está certo. Por que está certo? Porque ó, aqui nós temos um sujeito composto. Ó, o sujeito é o professor e os alunos. Sujeito composto. Pós-posto ao verbo. O verbo aqui, ó, falaram. Sujeito composto, professor e os alunos, pós-posto ao verbo, depois do verbo, né? Não é usual, geralmente você tem o sujeito antes, mas vamos lá. O que fala aqui, ó? A concordância se dá ou com os dois, ficando o verbo no plural, ou com o mais próximo. Então aqui você tem uma dupla concordância. Pouco falou o professor e os alunos, ou pouco falaram o professor e os alunos. Então, como você tem dupla concordância, qualquer um dos dois ficaria certo. Então, falaram, está correto. Vou deixar... Não, vamos já dar 2 aqui, ó. 2. Aos finais de semana, assistem-se programas de comédia ou filmes infantis. E aí? Você acha que está certo ou está errado? Tá? Ó, vamos lá. Isso aqui está errado. Por que está errado? O verbo assistir, quando ele tem o sentido de visualizar, assistir, é até estranho falar, é assistir a um filme. A gente fala no coloquial, no dia a dia, vamos assistir o filme, mas está errado, é assistir ao filme. O verbo assistir, no sentido de visualizar, ele rege a preposição a, tá? Ele rege a preposição a. Então aqui, ó, ele tem 2 erros. Assistir também, ó. Assistir ao programa de comédia ou filme, esse verbo aqui, esse C aqui, ela
ele é o chamado PIS, né? Partícula de índice de indeterminação do sujeito. É um sujeito indeterminado. Quando você tem um sujeito indeterminado, que é um verbo transitivo indireto, com a partícula C, você tem um PIS, né? Um índice de indeterminação do sujeito. O verbo ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então o correto ficaria assim, ó. Assiste, tira o M, C, a programas. Então ele tem o erro de estar no plural e faltando a preposição a. Portanto, ele está errado, tá? Se ele está errado aqui, ó, mesmo se você não souber a última, você já matou. Por que que você já matou? Porque se a 1 tá certa, você não tem uma opção que só tem a 1 aqui, ó. A 2 está errada, então você vai eliminar todas que tem a 2, ó. Na A tem a 2, na C tem a 2, na D tem a 2, só te sobra a B. Mesmo sem eu saber aqui essa terceira, eu já saberia que é o gabarito B. Mas vamos falar o porquê aqui, que ele está certo. Os Sertões é a obra principal de Euclides da Cunha. Quando você tem uma obra, é recorrente, viu? Os Sertões, Os Lusíadas, cai bastante. Você tem dupla concordância também. Quando é uma obra pluralizada, você poderia colocar que Os Sertões são a obra principal de Euclides da Cunha, ou Os Sertões é a obra principal de Euclides da Cunha, tá? Então ela está certa. Portanto, então, ó, você tem o gabarito B. E a 6? A 6, ó, vamos lá. A1. Ó, você só tem a opção são, é e são. Você só tem a opção são e é. É ou são 5 para o meio-dia? Você vai concordar com o número. É 5 para o meio-dia? 5 não é mais de 1? Então são 5 para o meio-dia. Assim você já eliminou. Vamos eliminar aqui, vamos ver se eu risco, ó. Você já eliminou. Se é são, você já eliminou a B e já eliminou a C. Então, beleza, ó. Tem um são aqui, tem um são aqui agora. Eram ou era 6h40, é a mesma coisa. O verbo vai concordar com o número acima do 1. Você está no 2 para cima aqui, ó, já é no plural, ó. Eram 6, né? Não é? Lembra do livrinho, ó? Até a novelinha, éramos 6, entendeu? Então, ó, é 6, não é era, é eram, tá? Então, você já tem o gabarito, ó, que aqui, ó. E vamos na última. Já é 1h17. Mas peraí, é acima de 1. É 1h17, mas enquanto 1 chega no 2, a concordância é no singular. Já é 1h17 até 1h59, já são 2, ó, aí já mudaria, tá? Então, ó, gabarito, letra A, tá? Letra A. Vamos aqui para a questão número 7. Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal. Ó, vamos aqui então já mostrar aqui essa questão aqui, ó. É necessária paciência, é proibido entrada. É proibida a entrada. Você precisa do determinante, tá? É necessária paciência? Não, é necessário paciência. É assim que fica, tá? É até estranho, mas é assim, tá? Agora, a paciência é necessária, tá? Você precisa de um determinante, um A aqui, ó. É necessária a paciência. Quando você tem essa expressão necessário e paciência, outra coisa qualquer, ela fica assim, ó, é necessário paciência. Eu vou te dar outro exemplo. Água é bom. Cerveja é melhor ainda, né? Cerveja é bom. A cerveja é boa. É assim que funciona. E assim também serve para proibida, tá? Dá uma pesquisadinha aí que é uma coisa recorrente em prova. Se eles já trabalharam aqui, pode ser que eles trabalhem numa outra prova com outra expressão, mas da mesma maneira. Vamos para B. A juíza ficou meio nervosa quando descobriu que teria que esperar até 12h30. Ó, 12h30. Esse meio não é de meia hora, então não é meio, tá? Então tá errado. Seguem anexos às faturas vencidas. Segue o que tá vencido aqui, ó. As faturas vencidas. As faturas vencidas estão anexas, não anexos. Tá? As faturas vencidas seguem anexas. Então tá errado, ó. Esse anexos aqui ele tá errado, tá? Vou tentar apagar, conseguir, ó, milagre. Então nós temos o gabarito aqui, ó, letra D de dado.
A clínica tem atendimento e localização perfeitos. Perfeitos fazendo referência a esses dois núcleos aqui, ó, atendimento e localização. A clínica tem atendimento e localização, ó, dois núcleos perfeitos no masculino, no plural. Gabarito letra D. 8. No que se refere à regência, assinale a alternativa em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Ele respondeu todos os candidatos interessados, ó. Ele respondeu a todos os candidatos interessados, tá? O verbo responder, ele rege a preposição a aqui, ó. Ele rege a preposição a, tá? Ele é um verbo VTDI, verbo transitivo direto e indireto, isso. Respondeu a todos os candidatos interessados. Então, faltou a aqui, ó. Então, tá errada. Prefiro trem a ônibus. Esse seria o certo. Ele colocou, prefiro trem do que ônibus. É também uma coisinha meio batidinha, tá? Costuma cair isso aqui. Isso tá errado, tá? Seria prefiro trem a ônibus, tá? C. A atração não agradou os presentes. Olha, aqui também é o verbo agradar, VTDI. A atração não agradou aos presentes. Aos presentes, às pessoas que estão presentes, tá? Ela não agradou os presentes, um presente você ganhou, tá? Então aqui, ó, faltou a, que é o que tem aqui, ó, o mesmo verbo agradar, ó, agradeço aos presentes a atenção. Ou você poderia inverter, agradeço a atenção aos presentes, entendeu? É um verbo transitivo direto e indireto, e aqui ele tá com a concordância certa, ó. Aqui não. Tá, vamos para 9. Sobre a frase, desceu as escadas devagarinho, segurando o corrimão, como uma convalescente que arrisca os primeiros passos depois de longa enfermidade. É correto afirmar que há uma incorreta pontuação? Não, tá tudo certinho, separando o verbo da vírgula, separando orações. Há uma incorreção ortográfica? De cara eu vi que convalescente, que significa estar se recuperando, ele tem convalescente, é o certo, tá? Por enquanto vamos segurar ela aqui, há uma só que aqui ele fala que há duas incorreções de ortografia. Vamos procurar outra? Desceu com S, escadas devagarinho, segurando o corrimão, arrisca os primeiros passos, depois de não tem nada incorreto, é só o convalescente. Então, ó, você já tem que ficar ligeiro, porque a não ser que tenha 3, né? Não tem, né? Só tem uma incorreção ortográfica. A D. Está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa? Sim, está em conformidade com a norma padrão. Toda acentuação, sintaticamente bem construída, só tem esse erro aqui de ortografia. Portanto, então, ó, só tem o erro letra B. E vamos para a última questão. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação, considerando a norma padrão da língua portuguesa. O repórter especial da Folha e o fotógrafo Bob Wilkinson receberam, ó, aqui nós já para, ó. Você, uma regra básica é não separar sujeito do seu predicado, sujeito e verbo, ó, tá? E nem verbo dos seus complementos, não pode separar por vírgula, ó. O repórter e o fotógrafo, vou abreviar, não vou falar os nomes de onde eles são, ó, o repórter e o fotógrafo receberam convidados, ó, uma vírgula separando, então ele tá errado. B. Vamos para C, né? Porque o gabarito é o B. Estão em algum lugar lá fora, vírgula. Portanto, as grandes aprendizagens de Aleixo. Ou seja, essa vírgula está depois de portanto, ela teria que estar antes, né? O erro está aqui. A D. Ele saiu de Minas Gerais pela primeira vez aos 21 anos, mas em viagem ao Rio de Janeiro, toma a bolada que resulta na cegueira de um olho. Ó, você está separando aqui, ó, seu complemento aqui, ó, de cegueira, o complemento nominal, com uma vírgula. Essa vírgula aqui está errada, tá? Então, eu nem vou analisar o resto, que é longa. Aqui você já achou um erro. Então, e a B? O Museu Afro Brasil passará a se chamar, ainda neste mês, ó, aqui, ó,
Tem uma intercalação certa, ó. Essas duas vírgulas aqui é uma adjunta de verbial deslocado. Porque primeiro, gente, é sujeito, verbo e seus complementos para o final. Quando isso aqui está no meio, ele intercala por vírgula. Quer ver, ó? O Museu Afro-Brasileiro Brasil passará a se chamar Museu Afro-Brasil. Viu que eu pulei, ó? Passará a se chamar Museu Afro-Brasil. Você vê que não faz falta? Por quê? Porque ele está no lugar errado. Ele poderia pôr ele para o fundo. Museu Afro-Brasil, Emanuel de Araújo, em homenagem ao artista plástico e intelectual. Esse último aqui, essa vírgula aqui é facultativa. Então, se é facultativa, pode ter ou não. Ela está correta, tá? Gabarito B de bola. Tá? Então aqui, ó, você tem o erro aqui, ó. Não, cadê? Aqui, ó, o erro aqui, ó. Ixi, já perdi o... tá, você tem aqui essa vírgula aqui, não tô conseguindo mais, ó. Não. Fiz alguma coisa errada aqui, vou nem mexer. Mas a vírgula é aqui, ó. Tá? Então, por enquanto é isso, gente. Vou dar uma folheada aqui na prova aqui para vocês dar uma olhada na matemática dela. Nos comentários aí eu posto o gabarito. Tem 5 questões de matemática que não dá para eu resolver aqui, tá?